Esse vídeo é um corte da entrevista que dei ao canal Eu Continuo Nerd, e aqui falamos sobre os projetos que eu mais gostei e que menos gostei de ter trabalhado. Além disso, também comento sobre o controverso estilo de desenho da Cal Arts e outras animações com traços muito simples. Para ver a entrevista completa, tem o link na descrição. Desde já, peço seu like e agradeço sua atenção. Valeu! Deixa eu puxar uma pergunta aqui, ó, do Franklin, né? Já falando da sua carreira, aqui, que ele já falou. Ronaldo, fala aí o trabalho que você tem um carinho especial e aquele que você não gostou tanto, se tiver, e por quê? Ah, cara, eu acho que o trabalho que eu tenho mais carinho é realmente o meu amigãozão, porque eu pude, pela primeira vez, trabalhar num estúdio e com um chefe que sabia exatamente o que estava fazendo, ele sabia o que ele queria construir com aquilo ali, né? Pô, é uma produção internacional, pela primeira vez eu pude trabalhar numa produção internacional, então a gente teve um contato muito grande com profissionais do Canadá, os roteiros eram feitos no Canadá, inclusive, né? Porque foi uma coprodução. A ideia original era aqui é brasileira, é do estúdio da 2D Lab, né? É do Andrés Lieban e esqueci o nome dela agora, mas tudo bem. São os principais sócios do estúdio aqui. A criação, ou seja, os personagens, o enredo em si. Mas os roteiro de cada episódio, esses eram feitos por roteiristas canadenses e eram aprovados aqui no Brasil pelo diretor, né? Sim. Então, assim, foi uma produção muito legal e eu pude trabalhar com profissionais e isso foi muito bom, cara. E é uma série em que eu pude assinar o character design, né? Ou seja, o design dos personagens. Por quê? Porque o Andrés, como qualquer artista, né, ele tem o seu estilo pessoal, né? Mas é aquele tipo de desenho que, assim, só ele sabe desenhar daquela maneira. Então, assim, como é que você vai fazer um estúdio inteiro, ou seja, 40 pessoas ou até mais, reproduzir um estilo específico, muito específico de desenho? Isso é muito difícil. Então, montou-se uma equipe com 3 desenhistas, eu era um deles, né, em que a gente pegava esse estilo muito único do Andrés e transformava isso em regras, em fórmulas, para que todo mundo pudesse reproduzir esse desenho. Então, assim, o desenho que a gente vê, ele é uma coisa no meio do caminho entre o estilo original e uma outra coisa, né? Mas é uma outra coisa que vários desenhistas conseguem reproduzir com muita facilidade, né? Tanto é que se você for assistir os episódios, você não tem como identificar quem foi que fez, não dá para saber. Você consegue, se você for um animador, você consegue perceber o estilo de animação, mas de desenho é impossível. Impossível, não tem como, entendeu? E aí então essa foi a produção que eu gostei mais de trabalhar, né? A que eu gostei menos, cara, é porque, assim, eu não trabalhei em tantas produções assim, né? Então, a que eu acho que, mesmo a que eu não gosto tanto, eu gostei de trabalhar, que foi o do filme da Xuxinha, né? Foi o primeiro filme que a gente fez no estúdio da Labocine Digital. Então, assim, ele foi muito bom, a gente aprendeu muito com esse filme. Só que ele é um filme que tem muitos problemas, né? Ele tem vários problemas de roteiro, ele tem umas ideias lá que não funcionam muito bem, mas mesmo assim, a gente conseguiu produzir um longa-metragem de animação dentro de um prazo saudável, coisa que é muito rara no Brasil. Sim, com certeza. Né? Acho que qualquer produção assim, ela é complicada. Se você for puxar todo o histórico de animação brasileira, cara, o pessoal levou anos e anos e anos para finalizar um filme. E, assim, em um filme que pouquíssima gente viu, né? A gente conseguiu cumprir o prazo, e foi um prazo curto, acho que pouco mais de 1 ano para produzir o filme. Não. E tinha que ser, porque era muito profissional trabalhando nessa produção, então acaba ficando caro, né? E, assim, o caro que eu digo é um caro para nível de Brasil, não é caro de verdade.
comparado com Hollywood ou coisa do tipo. A gente fez milagre com aquele filme. Ronaldo. Diga. E vem cá, hoje você pode afirmar que essa época do Amigãozão tenha sido uma época mais desafiadora, um projeto mais desafiador, maior que você tem tido hoje? Foi o maior que eu trabalhei, com certeza, cara. O mais desafiador foi, na verdade, fazer o Guerreiros da Amazônia em 2018, porque ali eu estava dirigindo. Então, aí sim... A resposta é outra, né, irmão? Aí a gente bate no peito, né? Mas no caso do meu Amigãozão, assim, é porque era uma produção muito grande e, porque a gente fez uma temporada cheia, né? O que a gente chama de temporada cheia são 52 episódios, e são 52 episódios porque é o número de semanas que existe no ano, né? Então, quando a gente faz uma temporada pensando em fazer programação para um ano inteiro, é muita coisa. Tanto é que a gente levou 2 anos para fazer a primeira temporada, né? Talvez até um pouquinho mais, mas mesmo assim a gente cumpriu os prazos, a gente fez tudo direitinho. E essa questão de cumprir o prazo, ela é importante porque, cara, tempo é dinheiro. Então, se você não cumpre o prazo, alguém vai ter que desembolsar essa grana, aí começa a dar prejuízo. Então, é bom cumprir o prazo. Eu que o diga. Já passei muito por isso, meu amigo. Deixa eu... O Renan, ele havia perguntado, só para te matar essa questão, que muita gente reclama aí dos estilos das animações mais novas. Eu estava até na semana passada conversando com o Naz isso aí. Pô, eu achei o nome, eu esqueci o estilo, Call Art, não é isso? Sim, Call Arts. Sim. Que essa simplificação, não sei se eu vou estar falando corretamente, mas essa simplificação no traço dos da animação para que fique mais rápida a produção. É mais ou menos isso? Cara, é grana. E aí, vamos lá, vou explicar isso para você. De um jeito que, assim, ao mesmo tempo que dói no coração, não tem como refutar, né? Você lembra da Liga da Justiça Sem Limites? Lógico, pô, sensacional. Então, sensacional, todo mundo adorava. E assim, e era bom de verdade. E assim, independente do estilo do Bruce Timm, se você gosta, não gosta e tudo mais. Porque tem gente aqui que não gosta. Mas você fala não que pode. É fácil. Mas você Seu não animal, pode negar. ser fácil não significa que eu não goste, sua mula. Você fica criticando o Bruce Timm, rapaz. Você fica criticando o pobre Bruce Timm, esse gênio do desenho. Mas assim, você não pode negar que é uma série de ação. Sim. E que tinha muitos personagens. Personagem pra caralho. Então, é caro de fazer. Sim. A audiência era boa? Era boa, claro que era boa. O show não ficou ruim. Só que, na hora que você começa a comparar que o Liga da Justiça Sem Limites tem uma audiência igual ou até inferior em algum momento do que uma outra série do mesmo canal, que é de comédia e que tem menos personagens e é mais barato, aí você começa a entender por que eles cancelaram Liga da Justiça Sem Limites. E por que eles não apostam mais tanto em séries de ação, especificamente. Porque série de ação exige grana. Porque, cara, não adianta você fazer uma animação de ação se ela não tiver uma animação foda, com umas coreografias de luta muito maneira, com efeitos especiais e tudo mais. E tudo isso é dinheiro, cara. E aí você começa a reparar que os shows de comédia dão a mesma audiência, então o que eu vou fazer? Ao invés de ficar gastando aqui uma fortuna para fazer Liga da Justiça Sem Limites, eu faço 2 shows de comédia. Aí, assim, por mais que doa no coração, você não tem argumento. Então, esse deve ter sido mais ou menos o raciocínio, por exemplo, que nós vimos o Teen Titans e depois vimos ali o Teen Titans Go. Exatamente, mas não tem a menor dúvida disso. Tem isso e também tem uma outra questão de que é do DNA do Cartoon Network especial, que assim, ela não fica se prolongando muito com uma mesma série. Verdade. Tá? Então, assim, mesmo que eles gostem muito do personagem, eles dão ali umas 2 temporadas, de repente renova para mais 2, e depois disso eles cancelam, dão um tempo,
com esse show e, de repente, traz ele de volta com um formato um pouco diferente. Eles fizeram isso com o Ben 10 algumas vezes, para você ter uma noção. Meu filho fica revoltado até hoje com isso. A gente foi numa re-rap da vida aí, ele puto da vida, reclamando do traço do Ben 10 que ele gostava. E também tem um outro lance de que é o seguinte, o canal ele tem um público-alvo bem definido. O Cartoon, ele é um canal para crianças de 6 a 12 anos. E ele tem uma outra proposta que ele não é um canal educativo. Não espere do Cartoon Network educativo. Ele está ali para fazer diversão. Canais educativos, né? Você tem outros canais com propostas educativas. Ele não. Então, assim, não espere nada politicamente correto, eles vão transgredir as regras mesmo, eles vão zoar a porra toda. E sempre foi assim, e é bom, entendeu? É o DNA do canal, sim. Sacou? E aí, o que acontece? Ou seja, eles entendem que o meu público é de 6 a 12 anos, então, esse público vai mudando. Então, a criança que pegou um show hoje, que ele está com 6 anos, ele vai continuar assistindo nos próximos anos, tal. Quando ele já estiver lá com uns 10, ele já não está mais interessado nesse show, já está interessado em outro tipo de show, né? Eu passei justamente isso aí, porque aqui em casa as crianças viam muito ali o Discovery Kids, né? Sim. O Gloob. E vai até mais ou menos isso, até uns 6 anos a criança está lá assistindo o Discovery Kids. Aí o Guilherme entrou ali no Cartoon, obviamente. Aí ele vai flertando. Cartoon, Disney, Disney XD. A minha filha, por exemplo, foi para Nick. Os dois viram Nick, mas aí a Pamela entrou numa outra fase, que era das sériezinhas, aí Carly e tudo. Então, isso aí eu tô manjando isso também. Tem isso também. Os meninos gostam mais de desenho animado, meninas preferem as séries live action, preferem ver gente. Isso, cara, tudo isso os canais têm medido. Não, isso com certeza.